Eu convido aqueles que puderem e quiserem estar de pé. A palavra do Senhor está no Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Capítulo 11, verso 35. Podemos ler junto, todas as igrejas, junto comigo, somente esse verso. Evangelho de João 11, verso 35. Comigo. Jesus chorou. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o nosso assunto é fé viva. Fé viva. Temos tratado desse assunto e hoje o que nós encontramos, cada esquina, cada vida, às vezes uma fé temporal, terrena, algo até místico. Mas nesses últimos dias da igreja, na face da terra, Deus, através da sua palavra, através das provas, da sua maneira de agir conosco, Ele tem nos levado a viver uma fé viva. Quando que isso começou a convergir para a terra, uma fé terrena, temporal, não como firme fundamento, fundado na eternidade, projeto de Deus, no Éden. O homem criado para viver eternamente, desobedeceu, saiu do tempo de Deus, o Cairo entrou no Cronos. No Cronos, ele recebe o juízo, viver do suor do rosto, aquela coisa de se esconder, aonde tu estás, mulher ter filho com dores, ninguém mudou isso até hoje. A partir desse momento, a eternidade se move para resgatar aquela intimidade. Deus quer falar com o homem de 30 em 30 dias, não é isso? Ele quer falar em todo momento. Falava todo dia. Ele tem prazer em se relacionar com os seus. Era todo dia. Agora o projeto no Cordeiro Eterno, resgatando essa condição que é firme fundamento. Deus levanta homens e mulheres. Podemos citar Abraão, podemos citar todos os servos do passado. Mas nós vamos escolher o servo perfeito, o Deus Filho, Jesus. No seu ministério, os seus atendimentos, a sua assistência, seu socorro. Poderíamos falar de cada operação de maravilha, de cada milagre, de cada ressurreição. Mas o tempo não nos permite, nós vamos ficar com a ressurreição. São 3, não é isso? No seu ministério terreno, 3 ressurreição. E cada uma dessas famílias, momento diferente, situação diferente, mas a vida foi estabelecida. E é importante ver a fé vivificada ou espontaneamente colocada em prática. Quando ele veio para atender a viúva que ia enterrar o seu filho, seu único filho, ele se antecipa e diz sobre o choro dela. Que maravilha quando Jesus se antecipa. Quem está saindo rumo a sepultar os seus sonhos, sua última esperança, não tem como perguntar: o que você espera? O que você está no seu coração agora? Ele é maravilhoso. Se antecipou
e disse: parar de chorar, pode cessar o seu choro. Falou com o defunto. O médico pode falar, o diretor do hospital pode falar, a família chega chorando, quer falar, mas ele não responde. Mas Jesus fala, e ele levanta e responde. É maravilhoso entender isso, porque naquele momento, registrado em Lucas 7,16, diz que caiu um temor e glorificavam a Deus e dizia: um grande profeta se levantou entre nós, se vê uma fé vivificada aqui. Jesus não chegou perguntando quantos momentos da nossa vida, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão ouvindo e vendo-nos nas igrejas, quantos momentos nós não tínhamos condição de relatar o que aconteceu. Aonde está o pai? O que é isso? A porta que se fechou, a enfermidade que era para diminuir, aumentou. Nós estamos chegando ao final de um ano e podemos glorificar e dizer: Senhor, quantas vezes o Senhor se antecipou à nossa necessidade. Já tínhamos passado pela porta, estamos fora da cidade, rumo a sepultar, dizer assim: acabou. Mas chegamos num culto como esse, o louvor sendo solado, e Deus começou a dizer assim: o que é que você quer? Para de chorar. Aonde está o seu morto? Eu quero ressuscitar. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Podíamos parar aqui no dia 6, hoje, e começar a glorificar, e entrar o ano glorificando, o ano novo, dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso. Quantas vezes Ele levantou a criança glorificando, e o pastor olha assim, os corações sendo quebrantados. É o mesmo atendimento que Ele deu a essa viúva. Ele não mudou. Ele está em todos os cultos, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele foi, e você podia bater na casa daquela senhora, daquela viúva, com o filho, e a fé vivificada ali. Se assim veio uma comitiva, um homem que tocou no caixão, ele falou e ele ressuscitou. Momento de visitas, né? Entra um grupo de 3, de 4 da nossa casa, não pergunta o que está acontecendo. Às vezes o morto está lá, mas quando assim, há poder no sangue de Jesus, o louvor é tirado. Que maravilha! Servir a um Deus que se agrada quando a fé é exercida, quando ela é vivificada. Em outro momento, Jairo, principal da sinagoga, todos conhecem isso. Ele já é diferente. Ele sai de casa, deixa uma filha enferma. Ele conhece a dor de uma mãe. Ele sabe atender um pai em qualquer necessidade. Basta entender: minha fé está vivificada. O culto é para isso, sabia? Minha fé está morta. Jesus vai precisar chorar na minha frente. Ele chegou, quando ele ia chegando, disse: não, incomoda ele não, está morta. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem mais solução para a sua necessidade. O problema dentro da sua casa não tem mais solução não. Sabe o que ele fez? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 22 e 23. E eis que chegou um principal da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. Quando ele prostra aos pés, o Deus Filho olha para ele, a eternidade olha para ele e diz assim: esse entendeu que o lugar mais alto que pode ir diante dele é aos pés dele. Querido, quando ele disse isso, ele rogava, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e impõe as mãos, transmite graça. Ele diz para a eternidade: ainda há um restinho de fé aqui, e eu preciso do milagre na minha casa. O que você tem hoje aqui? O que nós trouxemos hoje aqui? Fé viva. Ele vivifica ou ele se move? Não incomoda. Quantas vezes nós ouvimos, né? Não tem jeito,
não vai acontecer. Ele é maravilhoso. Eu vou na sua casa. Chega lá, ele coloca pessimismo, ele coloca quem não crê, quem não exerce fé, todo mundo para fora. E ele entra com um grupo de assistência dele. E ele diz: Talita cumi, a tia menina, levanta. Não importa o que esteja a sua necessidade. Hoje, se você pode estar sentado aí, se você se encurvar diante dele, ele entra na sua casa, ele entra no seu coração, ele entra na sua mente, ele entra no casamento, ele entra no filho rebelde, ele entra no filho drogado, ele entra num sentimento dilacerado, ele entra na depressão e ele ressuscita. Ele não mudou. É maravilhoso servir a Ele, é maravilhoso enxergar Ele, é maravilhoso seguir a Ele, é maravilhoso se curvar aos pés dEle. Aquilo que as 4 mulheres entenderam, que a casta sacerdotal não entendeu, que a religião não entendeu, a igreja que vai morar no céu está entendendo hoje. Nós começamos todo o culto aos pés dEle. E ele olha, o céu se move e ele diz: eu vou lá na sua casa. Mas teve uma casa que ele chegou. Ele, como onisciente, ele já sabia o que estava nos corações. E a palavra diz que a boca pronuncia, o coração está cheio. Tem uma coisa que desagrada a Deus, que entristece, que comove Jesus. É a ausência de fé. É a ausência de fé. Quantas vezes nós nos posicionamos assim diante dele? O culto se procedeu, senti nada, não vi nada. O seminário, a reunião, serva, mas ele tem nos dado uma oportunidade de mudar. Chegou, quando avisou que aquele que ele amava estava enfermo, estava em enfermidade, ele disse que a enfermidade não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. Ele chega no 4º dia. E ele dá mais uma palavra. Ele disse assim: olha, teu irmão há de ressuscitar. Falou para Marta e Maria. Mas mesmo assim ela falou assim: ah, Senhor, no último dia, no dia do arrebatamento. E ele insiste, ele disse assim: Maria, hoje vai acontecer um culto. Marta, hoje vai acontecer um culto. Você pode dar o nome de ressurreição. Porque aqueles que estão em mim, ainda que a fé esteja morta, há oportunidade de viver, de vivificar. Aonde está? Foi lá. E o que nós lemos? Jesus? Ele está presente nesse culto e em todos os lugares, nesta hora. Como que ele está na sua frente agora? Querido, quando ele não encontra fé, ele encontra argumento. Ele não diz: eu vou na sua casa, levanta. Ele não toca, ele não fala com o outro. Ele chorou. Resultado, como homem, uma comoção, um sentimento. Ele tinha dado uma palavra que era para glorificar. Quantos momentos que nós desperdiçamos oportunidade. Nós estamos debaixo de promessa de vitória. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As lutas às vezes se levantam. Hoje o inimigo tem investido muito nos lares. E às vezes você olha e você diz: é para amanhã. Não, a vitória é agora.
Ele está presente. O renovo é agora, a restituição é agora, abrir o sepulcro é agora, sair para fora é agora, tirar as ataduras é agora, sair o mau cheiro é agora. Amanhã tem outra bênção. Vivificar a fé agora. Sem fé é impossível. A fé levou os heróis a dar o melhor, a agradar, levou a executar projeto, levou a dar testemunho. A fé agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível. Por isso lá no Evangelho de Lucas 18, verso 8, diz assim: quando porém viu o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele não vai dizer quantos anos você tem, de quantas instrumentalidades você tem, quanto dinheiro você tem na conta, quantos carros. Não. Ele vai olhar e dizer assim: tem fé. Ele vai dizer: levita, pode subir. Ele não quer chorar nesse grande dia. Ele não quer chorar diante da minha vida, nem da sua, nem da minha casa, nem da sua. Ele quer dar ordem dizendo: sobe aqui. Ele quer me chamar e te chamar pelo nome. Profeticamente, esses 3 atendimentos, falando de fé viva, fala da nossa necessidade diária, do momento atual. Precisamos buscar com mais afinco, preservar a fé. Querido, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe das nossas limitações. Ele atendeu Jairo, atendeu a sua filha. Ele atendeu a viúva, como atendeu lá Marta e Maria, Lázaro. Ele quer nos atender todos os dias. Chegou lá, Ele chorou, Jesus chorou. Mas mesmo assim, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu favor, Ele disse assim: tira a pedra. Você tem sentido a presença dele? Todos os cultos, todas as madrugadas, todos os cultos no lar, você tem sentido? Pastor, não tem não? Tira a pedra hoje aqui. Ele vai começar a ordenar a bênção sobre a sua vida. O que você não viveu até aqui, Ele quer te levar a viver. Ele disse assim: tira. E ele disse assim no 4º dia. Tinha lá o seu costume. Ele não tem limite para ele abençoar. Tem atadura, está cheirando mal. O homem diz que não tem mais jeito, a família diz que não tem mais jeito, mas a última palavra é a dele. E ele disse assim: sai para fora. Querido, quando sai para fora, ele está dizendo assim: a fé viva é o agente de união que aproxima o homem de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa. O nosso coração tem que estar cheio dessa fé. Nós precisamos viver de fé em fé. O justo vive pela fé. E se nós não vivemos dessa forma, desviar, Ele não tem prazer em nós. Ele tem prazer numa igreja de fé, em homens de fé, em jovens de fé. A fé se robustece no caminho da espera. Sabia? O evangelho faço hoje quer determinar: não aceitamos. Não, a igreja primitiva e a igreja fiel do século 21, ela sabe esperar. E quando ela espera, ele vai trabalhando a fé vai crescendo. E o salmista diz assim: eu esperei com paciência, eu exerci a fé, e ele se inclinou para mim e disse: meu servo, o que é que você quer? E ele ouviu o meu clamor. Exerça a sua fé agora. Você pode receber até uma assistência, mas nada maior que vai agradar a Deus, a não ser se exercer a sua fé, cantando, clamando, glorificando. Exerça a sua fé, e o Rei da Glória, o dono da bênção, o abençoador, Ele vem e atende. É maravilhoso ver a experiência do filho da viúva, ver Jairo e a sua filha, ver Lázaro e Marta e Maria. Mas maravilhoso é ver a minha e a sua vida exercendo uma fé viva, não temporal, não mística, não terrena. Aquela fé que tiver que passar pela fornalha, tiver que ser perseguido, tiver que ser rejeitado, mas você vai continuar, meu irmão e minha irmã, dando glória por fé em fé.
fé, e o justo vive pela fé. Que Deus nos abençoe.